Boa noite, graça e paz, uma alegria estar aqui com vocês, uma bênção estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite, é sempre muito gostoso, um privilégio compartilhar a palavra de Deus, né? E ela falou assim, vão ter muitas perguntas, né? Ela vai responder todas. É a piadinha de sempre, né, gente? Vou responder todas, inclusive não sei, né? É uma resposta, certo? Né? Válida, né? Mas a gente tem seminarista, já vi que nós temos pastor aqui também. Então, então qualquer coisa nós vamos direcionar para eles, né? Então, a gente vai responder sim. Irmãs, o tema é delicado, né? É um tema delicado por si só. Há muita polêmica aqui. Na verdade, a gente poderia falar só sobre beleza, só sobre recato e só sobre cedular, né? E a gente poderia gastar um tempão aqui falando. Então, eu vou tentar resumir, né, esses três assuntos que são tão importantes, que tem tudo a ver com a essência feminina, né, com aquilo que Deus nos fez para ser. Então, vou tentar resumir aqui, tá? Mas esse tema, né, quem se lembra aí, alguns anos atrás, né, foi falado da esposa do Michel Temer, né, da Marcela Temer. E nós não vamos falar sobre política, tá, gente? Mas foi interessante que ela foi chamada, né, de uma pessoa bela, recatada do lar. E teve gente que falou de tudo, né? Teve gente que apoiou e teve gente que desceu a lenha. E uma das coisas, né, quando a reportagem foi colocada aí na Veja e tal, e pessoas falaram sobre isso, uma das coisas foi o seguinte, né, a crítica foi, o que é ser bela, né? Por que ser recatada? Né? Por que limitar a mulher? E do lar, a mulher pode ser o que ela quiser, né? Então tiveram várias críticas, né? E muita questão a feminilidade está em crise, estava em crise e continua em crise, né? E essa crítica vem mostrar isso, né? Aliás, um tempo atrás, estudando, né, e pesquisando tal, teve uma entrevista, né? Um rapaz saiu entrevistando todas as mulheres, né? O que é ser mulher? O que é ser mulher? Talvez vocês tenham visto isso, né? Viralizou. O que é ser mulher? Ninguém sabia responder, gente. O que é ser mulher? E assim, imagina essa crise, a gente não sabe responder uma coisa tão básica, o que é ser mulher, né? O fato é, Deus criou a mulher e o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou, né? Criou Deus, pois o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Esse texto tem muita riqueza e ele conta pra gente o seguinte: Deus fez homem com certas características que mostram a glória de Deus de forma que a mulher não consegue mostrar e vice-versa. Deus fez a mulher com certas características de forma que o homem não consegue mostrar a glória de Deus. Nota, só nessa frase, algumas de vocês já ficaram preocupadas. Como assim? Como assim o homem mostra certas características que a mulher não pode mostrar? A mulher pode tudo. Gente, mas essa é a realidade. E o contrário também é verdade. Homem pode engravidar? Então pronto. Numa competição, e aliás, né, tem acontecido bastante, né? Tem acontecido bastante. Numa competição, por exemplo, de força, né? Ou de natação, ou de força, alguma coisa, né? Geralmente quem ganha, gente? Entre um homem e uma mulher? O homem. Por quê? Ele é mais forte. Tem mais músculo, massa muscular. Então, é assim, ó. Deus fez a mulher para ser de um jeito que ela vai glorificar e vai mostrar a imagem de Deus de um jeito que o homem não pode. E vice-versa. E isso é lindo. Isso é lindo. A gente não precisa querer ser igual aos homens e eles também não precisam querer ser igual a gente. Principalmente nós que somos cristãos e que entendemos que Deus fez homem e mulher para refletir a imagem dele de formas diferentes, tá? Então, a primeira coisa, a questão da beleza, obrigada, irmã. A questão da beleza tem a ver muito com o ser feminino, o cuidado, né? O cuidado com a beleza, né?
o cuidado com a aparência, né? Tem a ver com o ser feminino. E, gente, Deus é o Deus do belo. Não é pecado ser bonita. Ufa, né? Às vezes quando eu falo isso, as pessoas, ufa, né? Não é pecado ser bonita. Tudo bem ser bonita, tá? Não é pecado. E eu não vou gastar tanto tempo nessa parte, porque eu sei que o mês passado vocês tiveram uma palestra todinha só sobre isso. Então eu não vou falar tanto, eu assisti também, para não ficar falando coisa repetida aqui para vocês, tá? E eu vou passar mais brevemente. Mas é importante a gente destacar algumas coisas, tá? Então Deus criou a beleza e não tem problema você ser bonita, tá? Deus viu tudo que havia feito e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Deus foi fazendo as coisas e ele falando, uau, isso é muito bom. Isso é muito bom. Gente, Deus foi fazendo coisas lindas. Aliás, quando você olha a natureza, é gostoso, né, passear. Quem aqui não gosta de passear, viajar e ver coisas bonitas, né? A beleza, não tem problema. E a gente, inclusive, tem que tomar cuidado, porque às vezes a beleza da outra mulher nos agride. Cuidado com o coração. Isso é inveja. Isso tem nome. Não é agressão, não. Chama-se inveja. Tem que tratar. Porque não tem problema, tá? Pessoas serem bonitas. E elas são bonitas das diversas formas, né? Não tem problema. Buscar o cuidado com a aparência é algo natural, especialmente as mulheres. E faz parte, né? A gente quer ficar bonita, mas para quem que você quer ficar bonita? Você deve perguntar. Às vezes você se maqueia toda, se veste linda e sai, né? Mas em casa fica com a camiseta do vereador. É alguma coisa estranha nisso, não tem? Né? Não tem alguma coisa esquisita? Mas o marido tá lá em casa. Por que lá em casa fica a camiseta do vereador? Então a gente tem que tomar cuidado. Então aí a gente já começa a pensar o seguinte, não tem problema você ser bela, mas existe pecado que influencia a sua beleza. Por que você quer ser bela? Cuidado. É tão interessante que assim é natural a gente buscar a beleza, né? E como algum de vocês sabe, eu sou conselheira bíblica, né? Sou psicóloga de formação, mas deixei o CRP, a licença, para ser conselheira bíblica. Eu atendo, eu trabalho com isso. Então eu ouço muitas pessoas. E não é incomum eu atender pessoas com depressão que deixaram de fazer tudo, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de cuidar do marido, mas elas não deixam de se cuidar, muitas vezes. Não é incomum, não é incomum. Aliás, você já deve ter visto pessoas que tiraram a própria vida, mas horas antes postaram no Instagram, bem bonita, sorrindo. Já viu isso? Por quê? Porque a gente busca esse cuidado, tá? Então, ser bela não é pecado. Beleza é uma dádiva de Deus. Podemos nos cuidar. Devemos cuidar moderadamente. Moderadamente. Porque tudo que é demais vira idolatria. Tá? Então, gente, aqui vale um alerta. É normal envelhecer? E aqui eu quero, não é uma pergunta retórica não, quero que vocês respondam. Então, para que lutar tanto contra a ruga? Para que ficar tão desesperada? Para que lutar tanto contra o peso normal, tá, gente? Normal. É normal o metabolismo desacelerar e a gente ganhar uns pezinhos ao longo da vida? Normal. Para que ficar tão desesperada, então? Eu não estou falando da pessoa que come. Não é isso que eu estou falando, tá? E a gente cai em outra situação. Eu estou falando, é normal você ganhar uns pezinhos. Para que ficar tão desesperado? É claro, você vai no médico, às vezes as taxas estão altas, você precisa fazer uma dieta, tudo mais. Tudo bem, faça a sua dieta. Cuide da sua saúde. Eu estou falando que, às vezes, o desespero é puramente estético. Aí, gente, a gente já cai na idolatria. Porque aí a gente já está colocando o quê? A beleza acima do Senhor. Se eu não for bela até 90 anos, eu vou ser infeliz. Então é melhor o Senhor levar antes, né? Que Ele te ama, né? Te leva logo, você não vai ficar infeliz, né?
Não, gente, tá tudo bem. Normal envelhecer, normal ter uma ruguinha, normal ter um quilinho a mais, normal, tá tudo bem, tá tudo bem, tá? Nós devemos ter isso em mente, tá? Mas a beleza que agrada a Deus, né, é aquela que conecta com a beleza interna. Então, a beleza externa deve se conectar com a beleza interna, tá? E ali, 1 Pedro 3 a 5 diz o seguinte: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro e roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Você percebeu que essa beleza de fora, ela o quê? Perece, certo? Normal. Ela acaba, gente. E tá tudo bem, faz parte, tá tudo bem, mas a beleza interior não perece. Pelo contrário, se você buscar essa beleza interior, ela vai se renovando, ela vai aumentando, ela vai melhorando. Você vai se tornar uma pessoa mais bela. Já viu aquela pessoa que é tão linda, mas é tão difícil? Não é gostoso, não é agradável, não é bom estar perto. De fato, a beleza fica até complicada, fica esquisita. Mas uma pessoa que é dócil, que é amável, é gostoso estar perto, né? Uma pessoa sábia. E para Deus, o que mais importa é a beleza interior. E é tão importante se a gente entendesse isso, seria tão importante, porque a gente tiraria um peso das nossas costas de ficar correndo atrás de estética, doidas, para comprar os cremes que foram lançados, que prometem te deixar com a cara assim, né? A gente esqueceria isso, e a gente buscaria trabalhar mais o nosso espírito, o nosso interior. Olha só o que diz 1 Samuel 16:7. Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Saul era bonito, alto, bonito, a Bíblia fala que ele era bonito. A Bíblia fala que do ombro para cima ninguém era maior que ele, já pensou nisso? Mas o Senhor fala, não olhe para isso, eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E aqui também está falando dos irmãos, né? De Davi, que eram tudo grande também, bonito. Saúl Deus já tinha rejeitado. Aí agora ele quer Davi. Davi é pequenininho, Davi está lá cuidando de ovelhas. Davi ninguém liga para ele, é o mais novo, é desprezado. Mas o Senhor olha o interior, tá? Bela, Deus comunica alguns dos seus atributos conosco, e a beleza é muito mais do que a aparência física. Deus comunica, gente, com a mulher alguns dos seus atributos que não tem a ver com a beleza externa, mas tem a ver com a beleza interna. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tem algumas coisas do caráter de Deus, da beleza de Deus, que ele comunicou com a mulher. E não tem nada a ver com aparência, até porque a gente não sabe com que Deus se parece. Certo? Alguém já viu Deus aqui? Ufa, né? Ufa, né? Ufa, amém, né? Ninguém nunca viu. Mas você conhece o caráter de Deus. E a gente vai ver nos outros atributos que a gente vai falar nessa palestra, que isso sim é beleza para Deus. E você? Você está mais parecido com o quê? Você está mais parecido com essa beleza externa que o mundo prega, que as pessoas querem ver? Ou você está mais parecido com a beleza do Senhor? Você está refletindo mais o quê? Porque a do Senhor não tem nada a ver com o externo. A dele mesmo, tá? Deus é o Deus do belo, como eu falei. Ele fez a criação, ele gosta de coisas bonitas, não tem problema nenhum. Mas Deus comunica certos atributos dele que são belos com você, mulher. Você tem refletido? Você tem refletido?
E aí nós já vamos emendar no recatada, né? Bela, recatada e depois do lar. Gente, tem muita confusão entre beleza e sensualidade. Na nossa época, meu pai, meu Deus, tem muita confusão. O que significa ser recatada? O dicionário Priberan diz o seguinte, aquele que não quer dar nas vistas, modesto, que não faz alarde. Você é assim? Você não quer dar nas vistas? Você não faz alarde? Às vezes a gente tem aquela ideia de mulher, que é aquela que já chega falando, se impondo, é forte. E a gente fala, gente, essa mulher é forte. Olha, que nada, gente. Sabe o que é ser forte? Eu vou contar para vocês hoje o que é ser forte. É conseguir vencer pecado. Porque ser uma doida desmiolada, qualquer uma da gente consegue. Gente, é fácil, não é fácil? Irmã, é só os meninos começar a fazer bagunça lá. É rapidinho, não é? É rapidinho. Agora, você conseguir vencer pecado, você falar com jeito, você ter paciência, você ter misericórdia, você ser mansa, espírito tranquilo, isso é difícil. Isso é para os fortes. Isso é ser forte. Ser forte não é ter uma personalidade descontrolada, não é se impor. Ser forte é conseguir vencer pecado, é conseguir vencer o seu ego. E ser recatada faz parte disso. Olha só o que diz 1 Timóteo 2, 9 e 10. Da mesma forma, quero que as mulheres... É o Senhor falando para você. O que o Senhor quer? Às vezes a gente não quer saber o que Deus quer, né? Queria tanto saber, irmã, o que Deus quer. Queria que Ele falasse comigo. Aqui, ó. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição. Não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Gente, a gente precisa se vestir com decência. A coisa está muito feia. A coisa está muito feia. E está entrando na igreja. E sabe o que é triste? Sabe por que a gente não fala tanto? Que a gente tem medo de ser chamado de legalista. Gente, a coisa está muito feia. Deus cobriu o homem e a mulher no jardim do Éden. O Senhor Deus fez roupas de pele com as quais vestiu Adão e Eva. Adão e sua mulher, Gênesis 3, 21. O pastor John Piper diz que é rebeldia contra Deus usar roupas indecentes. É rebelião querer mostrar aquilo que Deus cobriu. Hoje, as mulheres tentam mostrar, por meio das roupas, aquilo que Deus cobriu. Isso é rebeldia contra Deus. Você já parou para pensar que, mesmo vestida, uma mulher às vezes tenta mostrar seu corpo, mesmo através das roupas? Elas às vezes são transparentes, elas às vezes são coladas. Aliás, meninas, né? E meninos, mais meninas. Aliás, quando você vai comprar roupa, tem muito truque, não tem? Oh, mas tem truque que não acaba mais? Nunca viu? A etiqueta na calça? Para levantar, não sei das quantas. Tipo assim, pra quê, gente? A gente devia parar para pensar nessas coisas. O que a moda tá querendo fazer com você? Um dia eu fui comprar um shorts, desse que a gente usa por baixo de saia, né? Shorts, né? Desses shorts. Eu fui passando assim nos cabides, tinham vários pendurados. Eu não achei nenhum sem enchimento atrás. Sério? Eu olhei para minha filha e falei, e agora? Todos com enchimento. A minha pergunta para vocês é, para quê? Se o marido sabe, né? Então, para quê? Então, assim, gente, a moda, ela vai tentar de todas as formas te fazer uma pessoa pervertida nessa área. Vai fazer você se perverter.
Aliás, nesse último ano, eu fui madrinha 2 vezes. E as 2 vezes eu fui para José Paulino para comprar um vestido. Gente, eu andei aquela rua inteira. Eu não achei um vestido que não tinha um decote, ou uma abertura nas costas, ou uma fenda lá em cima, ou uma abertura aqui do lado. Eu não achei um. Ou algum que tivesse tudo isso junto, né? Eu não achei nenhum. E a correria da vida, né? A gente vive correndo. Eu tive que ir embora. Num outro dia eu voltei lá para São Paulo, comprei pano, arrumei uma costureira e mandei fazer. As 2 vezes. Eu falei, gente, mas você não acha? Eu não achei um. E aí, o que a gente faz? A gente baixa um pouquinho mais a régua. E a gente usa. Só que eu queria falar uma coisinha para vocês, gente. O pecado, ele não para aí. Se parasse aí, a gente fala assim, ó, bom, beleza. A mulherada tá usando decote aqui, a fenda lá em cima, a roupa apertada. Mas vai parar por aqui, viu? Vai parar por aqui. Não vai. Não vai. Vai piorar. Vai piorar. Não para por aí. Não para. Estilo e decência e modéstia podem e andam juntos. Você pode ter estilo. Não estou falando para você vestir aquela moda evangélica que a gente acha feio, né? Não estou falando isso. Você pode se vestir bonita, bela, mas decente. Decente. Existem muitos especialistas ímpios. Tem um deles que tem até um vídeo, né? Esquadrão da Moda, sei lá. Ele tem um vídeo na internet que viralizou também, criticando o jeito que algumas mulheres vão para a igreja. Ele fala, não cabe, num culto religioso você ir com decote, num culto religioso você ir com alguma roupa justa, num culto, ele fala, não cabe. Só que nota, gente, isso é pedra clamando, porque ele é ímpio. Isso é pedra clamando. Se a gente não falar, se você não falar para aquela irmã, o ímpio, Deus vai levantar. Nem que for um jumento para falar, entendeu? Deus vai levantar. E a gente precisa cuidar, gente. A Cheryl Washer, a esposa do Paul Washer, ela tem uma frase que diz o seguinte, isso é muito legal, porque é um alerta para a gente. Se as suas roupas são uma moldura para o seu rosto, onde a glória de Deus irá brilhar, então elas são apropriadas. A sua roupa é uma moldura para o seu rosto. Elas são apropriadas. Se elas chamam atenção para o seu rosto, elas são boas. Se as suas roupas chamam atenção para o seu corpo, para delineá-lo, para fazer com que ele seja notado, então é sensualidade. E o que você está fazendo é pecado. Porque Deus fez o teu corpo e ele é do Senhor e do seu marido. Tudo que ele não é seu, sabia? Aí o mundo fala, meu corpo, minhas regras. Que corpo? Que corpo? Se você é casada, você tem um corpo do seu marido. Se você é solteira, seu corpo é do Senhor. E se você é casada, é do Senhor e do seu marido. A Bíblia fala isso. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado. Para ser recatada e modesta, não dá para amar a moda que está no mundo. 1 João 2, de 15 a 16, diz o seguinte, não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. A moda está no mundo? Então, não devemos amar nem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é sério. Isso é muito sério. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. E esse texto, ele se encaixa perfeitamente. Por quê? Porque a roupa indecente provoca desejos na carne, desejos nos olhos e soberba. Terrível. Terrível. Cuidado, irmãs. Cuidado. É assim, gente, o mundo fala, né? Eu visto o que eu quiser. A pessoa, o olhar da pessoa é o problema dela. Não tem nada a ver com... É claro que tem a ver. É claro que tem a ver. Cada um tem sua parcela.
É claro que tem a ver. Se você vestir uma roupa indecente e ninguém olhar, ninguém tá nem aí, você continua em pecado. E se você vestir uma roupa indecente e a pessoa olhar, você continua em pecado. E você presta contas da sua vida para Deus, não do outro. Ele vai prestar dele, mas você presta de você. E quem olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela. Se eu estiver provocando, eu sou culpada desse adultério. Não, gente, não vamos ser ingênua. Não vamos ser ingênua. Eu sou culpada desse adultério. Aliás, eu atendo, né? Eu atendo. E de vez em quando alguma mulher confessa para mim que elas querem ser desejadas. Mulher crente. Mulher crente. Elas confessam. E eu até admiro. Eu louvo ao Senhor porque elas confessaram, porque a gente pode trabalhar. Eu louvo ao Senhor porque elas confessaram. Quantas pensam a mesma coisa e não confessam? Irmãs, isso é ter um coração adúltero. Isso é sério. Isso é sério. E o nosso mundo, ele tá o quê? Cavando esse coração adúltero na gente. Com a sua moda. Mostrando assim, isso que é ser mulher. É isso que é ser mulher. Fazendo você vestir uma roupa apertada, sabe por quê? Porque você tem que parecer mais magra. Vai vestir larga? Ah, não, você vai ficar gorda. Veste apertado para parecer mais magra. É isso que Deus quer? Deus é o Deus das tuas vestimentas? Só temos duas opções. Ou a gente vai ser dona das nossas vestimentas, e aí junto com a gente vem a carne e o diabo e o mundo. Aí a gente vai querer vestir igual o mundo, igual o diabo gosta, né? Tudo isso. Agora, se Deus for o Deus das suas vestimentas, aí você tá bem. Porque aí não vai ser nem você, nem o mundo e nem o diabo. Deus tem que ser o Deus da tua vestimenta. Gente, o relacionamento com Cristo é um relacionamento íntimo. Você tem que vestir uma roupa e falar, Senhor, tá boa. Você olha no espelho e fala, Senhor, te agrada? Tem que agradar a Deus, gente. Mais ninguém. Tem que agradar ao Senhor. Compatível com o sexo biológico. Isso é importante a gente falar hoje. Um dia eu fui comprar uma roupa pro meu filho, que inclusive ele tem 15 anos, mas tá desse tamanho, perdeu tudo de repente, né? Sabe aquele desespero da mãe, que você põe a roupa na criança, a calça tá aqui, de capri, né? Calça capri. Aí você fala, misericórdia. Um dia ele tava saindo, esse eu tenho contado, tem nada a ver com a palestra, mas foi engraçado. Ele tava saindo com a calça aqui embaixo, né? Aqui assim, embaixo assim. Eu falei, meu filho, que é isso, meu filho? Você é de Deus, como assim? Sabe que tá na moda, né? Os meninos usam a calça aqui embaixo. Eu falei, meu filho do céu, levanta essa calça. A hora que ele levantou a calça, veio aqui. Eu falei, então tá bom, abaixa a calça. Tipo assim, de fato, a calça dele tava tudo curta. Aí saí eu pra comprar a calça, né? Aí ele queria uma assim, assado, cargo, né? Aquelas bolsas do lado, tal. Beleza, fui comprar. Eu tô na loja, vi uma calça cargo, larga assim, bonita, né? Estilosa, aqueles bolsos aqui do lado, tal. Aí peguei. Quando eu peguei, eu olho pro lado e eu falo, nossa, eu tô na seção feminina. Aí eu pus de volta, né? Fiquei na dúvida, a calça era masculina, mas estava toda a seção feminina. E tinha várias calças, não é que alguém deixou ali. Aquela calça era dali. Aí eu falei, vou lá para a seção masculina. Quando eu cheguei na seção masculina, achei também a tal da calça cargo, só que nessa linguicinha. A feminina era enorme, a masculina... Aí eu fiquei naquela crise, gente, eu compro feminina para ele não vai saber, né? Ele não vai saber, porque tá igualzinho a masculina. Ou eu compro a masculina linguicinha, né? Mas era cargo. Aí fiquei na dúvida, aí comprei a masculina. Né? Fiquei na dúvida, comprei masculino. Falei, qualquer coisa eu troco. A hora que ele pôs, parece aquela coisa comprida, assim, fina. Eu falei, misericórdia, tira isso. Ele, mamãe, tá muito justo. Eu falei, tá muito justo. Gente, a moda tá bagunçando. Você não sabe mais o que é de mulher, o que é de homem. Aliás, os homens hoje fazem sobrancelha. Depilam. Gente, que bagunça. Que bagunça. Então, irmãs, a gente precisa ser modesta, mas a gente precisa ser feminina.
né? Vestir um acessório, nada demais, não precisa ser ouro, caro, pérola, não. Pode ser a bijuteria, o folheado, mas sabe, vestir de forma feminina. Precisa vestir de forma feminina e decente, que são duas coisas que estão em crise na nossa época, decência e você se parecer com uma mulher, tá? São coisas que estão em crise. Falta de modéstia é defraudar os irmãos, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Gente, mostrar partes íntimas do corpo é imoralidade sexual. Eu sei que é pesado, mas é. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Isso é controlar o próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque, olha isso é sério, contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa. Não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Aí aqui vai um parênteses, fale sobre isso, exorte uma irmã que não está se vestindo de forma adequada. Ah, mas e se ela me rejeitar? Não é você, é Deus que ela vai estar rejeitando. E se as pessoas começarem a achar que eu sou legalista? Tudo bem. Você acredita mesmo que você vai viver de forma piedosa e não vai ser perseguida? Não é isso que o texto fala. Gente, às vezes a gente não é perseguido porque a gente não está vivendo de forma piedosa. Você vai falar, você vai ser chamado de legalista. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando é homem que fala, e eu tenho ouvido alguns pastores pregar sobre isso, a mulherada às vezes pode pensar, tá olhando, não sei o quê. Tudo bem. Tudo bem. Isso é ser perseguido. Isso é ser perseguido. Ser modesta e recatada é o oposto de ser sensual em público. Como anel de ouro em focinho de porco, olha isso. Assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Pode ser até linda, mas se for indiscreta, é como um anel de ouro no focinho de porco. Provérbios 11, 22. Um ídolo a ser derrubado na nossa época. E aqui eu vou falar brevemente, gente, isso daqui poderia dar pano para manga. Eu ouvi um pastor falando sobre isso, um homem de Deus, e eu achei muito interessante, então eu quis trazer bem rapidamente. 2 Crônicas 34:3. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, Josias, um dos melhores reis de Judá, um dos poucos e um dos melhores, começou a buscar a Deus, ao Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. A deusa Azerá, gente, é a deusa da fertilidade, né? E ela tem vários nomes na Bíblia, tá? São vários nomes. Em algumas outras traduções ela tem outros nomes, enfim, mas ela aparece muito, é uma deusa muito forte, muito forte. É a esposa de Baal e é a deusa que Jezabel, aquela pior mulher da Bíblia, quase, né? Só perdeu para a filha dela, que fez escola com ela. Aquela mulher, ela ergueu o poste da deusa Azerá e de Baal, e tinha os profetas, tanto de Baal quanto da deusa Azerá. Essa deusa era muito forte. Era uma grande concorrente, com aspas, de Yahvé, tá? Era uma deusa muito forte. E ela era a deusa da fertilidade, do amor, né? E se você pesquisar na internet, você vai colocar lá deusa Azerá, ou até em inglês, você coloca o nome dela, você vai ver, ela tem sempre uma imagem com os seios de fora. Não é curioso isso? Vamos pensar um pouquinho.
Às vezes a gente ouve um profeta lá do Antigo Testamento sendo apedrejado, apanhando, morto, jogado no poço e não sei o que, e a gente olha e fala assim, gente, eu não faria isso. Olha o profeta, eu não faria isso com ele. Será que não? Será que não? Gente, as coisas mudam e elas vêm de outra forma. A gente não recebe mais a revelação de Deus assim direta, mas às vezes quando a gente ouve uma mensagem dura, a gente tem vontade de matar a pessoa que está falando. A gente não quer ouvir. Então, essa mesma dinâmica acontece com a idolatria. A gente não tem mais um poste da deusa Zerá. Mas quantas mulheres, minhas irmãs, e agora é muito sério, eu falo isso até com temor, quantas mulheres com seios de fora na igreja, com metade dos seios de fora. E nota, não vai parar por aí. Não vai parar por aí. Cropped. Um dia eu fui numa igreja presbiteriana boa, firme na palavra. Que até, eu conheço essa igreja há muitos anos. E uma época, há muitos anos atrás, um pai de uma adolescente foi chamada no conselho porque a menina estava usando uma calça apertada, jeans, não leg. Hoje em dia se usa leg, né? Sem uma blusa curtinha, calça jeans apertada. O pai foi chamado no conselho. Nessa mesma igreja, um dia eu estava lá, eu estou sentada na escola dominical, quando eu vejo uma moça levantando da igreja, porque eu a conheço, de top, dentro da igreja. Todo mundo como se nada tivesse acontecendo. Gente, a coisa não para por aí. Não para. Eu me lembro, quando eu era adolescente, você tinha que ter provas para exortar uma pessoa. Hoje a gente está lotado, gente. É só abrir o Instagram, pessoal lá de biquíni. Está lotado. Então, assim, gente, a gente está cheio de poste da deusa Azerá. Lotado. Mas está disfarçado hoje. Porque assim, mas é casamento, né? Eu ia ser madrinha. Só tinha esse vestido. Mas é casamento, é o meu dia. Eu queria um decote, princesa. Mas, gente, tá difícil de comprar roupa. Irmãs, nós não temos desculpa. O Senhor não vai aceitar. Tudo bem, você estava andando com o seio metade de fora, mas tá tudo bem. Era difícil, né? Não vai, gente. E assim, eu sou mulher também, eu sei o quanto é difícil. E quando eu ouvi essa questão do poste da deusa Azerá, eu fui no meu guarda-roupa, falei, misericórdia. E eu tirei roupa de lá, porque tinha roupa que não convinha. Eu também tenho que tomar cuidado, eu também caio nisso. A gente tem que tomar cuidado, irmãs. Às vezes o decote é ver, você tem que chegar na frente do espelho e abaixar. Porque às vezes em pé tá tudo bem, mas a hora que você abaixa, aparece metade dos seus seios. E você vai abaixar. Você vai abaixar para pegar alguma coisa, você vai abaixar para cuidar de uma criança, você vai abaixar. A gente tem que tomar cuidado, irmãs. Tem um negócio que eu comprei, eu não acho para comprar aqui, tá? Minha filha que achou e me comprou tal, e eu mandei fazer vários. Mas ele é como, quem é costureira aí, você vai entender. Ele é como se fosse um triângulo e ele tem duas tirinhas assim, que ele faz assim e clica aqui. Deu para entender, gente? Tá dando para entender ou não? Deu para entender? Eu ia trazer, esqueci. Clica aqui e clica aqui. Você põe na alça do sutiã e ele tampa tudinho ali. Você usa qualquer roupa, você põe aquilo, você está segura. Eu tenho várias cores. Depois, se alguém quiser, eu falo direitinho. Porque aquilo lá você manda fazer na costureira. É uma beleza. Porque eu entendo vocês. Está difícil. Está difícil de comprar roupa. Está muito difícil. Mas se a gente quiser viver piedosamente, a gente vai ser o quê? Inclusive para comprar roupa. Vai ser difícil. Lendo sobre a deusa Azerá, eu achei um artigo. Olha só que interessante. Um artigo de bacharelado em teologia da Universidade Católica de Goiás. O resumo do artigo era sobre a deusa Azerá, tá?
falava assim, este artigo tem por objetivo, olha só qual é o objetivo do artigo, realizar uma reconstrução da imagem da deusa Azerá no antigo Israel, com uma possibilidade de representação feminina no sagrado. É um artigo acadêmico, defendendo a deusa Azerá. E falando que foi machismo que essa deusa Azerá não foi cultuada e tá. Ela está lotada hoje, gente, inclusive cheia na nossa igreja, nas nossas igrejas. Gente, isso é muito sério. A gente lê a Bíblia em alguns aspectos, né? E a gente pensa assim, ai não, eu não faria isso, eu não faria isso. Só que o diabo, ele é astuto. Ele é muito inteligente. Ele dá nó em pingo d'água. Você não levantaria um poste? Então nós vamos pôr várias seguidoras da moda. E a deusa Azerá que vai reinar nessa moda aí. E aí vai entrar na igreja. Isso aí, gente. Cubra-se em público. Descubra-se para seu esposo. Eu acho que a gente nunca teve tanto problema conjugal de relação sexual dentro do casamento. Porque a mulher se mostra na rua, mas em casa não. Em casa não. Isso é pecado. 1 Coríntios 7, 3, 5 diz o seguinte, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo. Lembra que eu falei que tudo que o nosso corpo não é nosso? Ela é do Senhor, e se a gente é casado do nosso marido, e sim do marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Sabe quem aqui é casada? Levanta a mão. Sabe qual é o corpo que vocês têm? Do seu marido. Esse é de vocês. Agora, o de vocês é dele. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Agora a gente vai falar do lar, rapidamente. Eu quis gastar mais tempo com isso, porque isso está muito importante, está muito urgente nas nossas igrejas. Tá? Cuidado com o comprimento da roupa, cuidado com a transparência, cuidado se está muito apertada, cuidado se está muito decotada, cuidado com as fendas. Gente, a fenda, todos os vestidos que eu tenho comprado que vem com fenda, eu tenho que mandar fechar todos. Porque às vezes a fenda tá aqui, ó, no joelho. Mas a hora que você senta, onde ela vai? Lá em cima. Gente, a gente tem que fazer testes. Façam testes. Senta, cruza a perna. Pega uma cadeira, põe na frente do espelho. Põe na frente do espelho. Senta, cruza a perna, vê se está tudo bem. Dá trabalho. Eu sei que dá trabalho. Mas dá trabalho ser crente. Dá trabalho. Do lar, por último do lar, tá? Deus nos fez para refletir a imagem dele. E uma das coisas que a gente vai refletir a imagem de Deus é nutrindo relacionamentos. Vocês já perceberam que as mulheres são mais relacionais do que os homens? Né? Um dia eu ouvi o pastor Hernandes dando esse exemplo, eu achei bem legal. Você tem dois velhinhos, né? Aí a mulher morre. Aí, normalmente, o homem casa de novo e se afasta da família. E vai ficar mais próximo da família da esposa atual, certo? Isso é comum a gente ver, assim. Não é tão difícil a gente ver. Se o homem morre, normalmente a mulher não casa. Mas se ela casa, ela não se afasta dos filhos, certo? Outro exemplo. Isso foi o Hernandes que deu, eu gostei, achei joia. Outro exemplo. Quando a gente casa, normalmente você puxa mais para o seu lado ou lado do seu esposo? Vamos ser sinceras, né? Não precisa nem responder. A gente puxa mais para o nosso lado. Por quê? Mulheres são mais relacionais. Essa é a nossa fortaleza, isso deve refletir a glória de Deus nos relacionamentos. Só que com a queda, com o pecado, com o nosso coração enganoso, o que a gente fez? A gente peca. Viramos mais fofoqueiras, viramos mais críticas, queremos competir com outras mulheres, temos inveja, briga com a sogra, a disputa do marido com a sogra, com a cunhada. Gente, se eu tô puxando meu marido mais para minha família, eu tô errada.
Eu estou errada. Ah, mas minha sogra, você não conhece minha sogra. Se você merecesse uma sogra melhor, Deus tinha te dado. Cada um tem a sogra que merece. É verdade, gente. É verdade. Gente, Deus me lapidou tanto através de algumas pessoas que para mim são difíceis. Mas sabe por que elas são difíceis para mim? Porque o pecado delas bate no meu. Aí fica difícil, né? Não é porque eu sou fácil e elas são difíceis. É porque o pecado dela bate no meu. Então, gente, Deus me lapidou demais. E Ele usa. Ele usa. Então, vá na casa da sua sogra. Ah, mas ela fala. Tudo bem. Ela fala, você ouve. Tem ouvido? Que bênção, né? Que bênção. Graças a Deus. Né? Gente, Deus vai lapidando a vida da gente. Deus vai lapidando. E sua cunhada? Mesma coisa. Também é vó dos seus filhos. Não é só sua mãe. Então, nota, Deus nos fez para nutrir relacionamentos. Por causa da queda e do nosso coração pecaminoso, a gente inverte isso. Só que quanto mais a gente buscar resgatar isso e fazer da forma correta, mais a imagem de Deus vai estar sendo vista em nós. Olha só, Salmo 128, 3-4. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, ela dá frutos dentro de casa. Ela cuida dos filhos, ela nutre relacionamentos. Os meninos querem conversar com ela, porque ela ouve, ela cura o machucado, ela está ali junto. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha Isaías 49:15. O Senhor respondeu, será que uma mulher... Olha o exemplo que ele usa, não é à toa que ele usa esse exemplo. Será que uma mulher pode se esquecer do seu filho que ainda mama? É tipo quase que uma pergunta retórica. Isso é impossível, difícil. De maneira que não se compadeça do seu filho do ventre, mas ainda, difícil, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei dele. Você percebe que aqui Deus está comunicando um atributo dele com a gente, mulher. Com a gente. Esse cuidado, esse carinho. E é por isso que a gente é do lar. Não estou falando aqui que é pecado trabalhar fora. Senão, olha aqui, toma o microfone, tchau e benção. Certo? É o meu trabalho. Não é isso. Mas se ele estiver atrapalhando o meu trabalho principal, que é nutrir relacionamentos no meu lar, aí tchau e benção. Aliás, meu marido chegou para mim ano passado e falou assim, olha, ele é muito amoroso, tá? Mas ele fala o que ele tem que falar. Vamos conversar? Vamos. Você está fazendo muita coisa. Vamos parar um pouquinho? Não. Sim. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto dos meus atendimentos, eu gosto da palestra, eu gosto dos grupos de mulheres que eu tenho, né? De discipulado. Mas estava muito mesmo. E eu não estava tendo tanto tempo que eu precisava na minha casa, com os meus filhos. Eu atendia só 2 vezes por semana, tá, gente? Hoje eu atendo uma só. Tava demais já 2. E é verdade. Porque assim, gente, eles saem para trabalhar, eles são os principais responsáveis por suprir o lar, tá? E a gente precisa gastar tempo com as crianças, a gente precisa nutrir relacionamentos, a gente precisa cuidar da nossa casa. De novo, não é pecado trabalhar fora, mas tenha certeza que seu principal ofício não está sendo negligenciado. Nem sempre é fácil ser dona de casa, cuidar dos filhos. Por isso, precisamos nos conscientizar e aprender a cuidar do lar. A gente não nasce sabendo. Aliás, quando eu casei, vou contar aqui um pecado para vocês. Eu detestava fazer faxina. Eu detestava. Eu fazia, porque eu queria a casa limpa. Mas por mim podia ser num passo de mágica. Só que como eu não gostava, mas eu queria a casa limpa, porque eu gostava de casa limpa e organizada, como que eu fazia? Fazia no espírito, né, irmã? Claro. Que não, né? Claro que não. Ai,
mas esse povo, a gente só faz bagunça. Pra que deixar isso aqui jogado? Gente, parecia aquela goteira? Terrível, terrível. Graças a Deus que eu comecei a estudar sobre assuntos, né, de feminilidade. Graças ao bom Deus, foi abrir meu olho e fui falando, misericórdia. Misericórdia, que eu tô muito chata. E Deus vai abrindo o olho da gente. Não que hoje eu amo fazer faxina, mas pelo menos você põe um louvor, né? E faz mais alegre. Põe um louvor, irmãs. Põe um louvor que dá certo. Olha só o que Tito 2 diz, não é fácil. Do mesmo modo quanto as mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem. Não faz fofoca não, gente. Não endossa o que é errado. Sejam mestras do bem. A fim do quê? A fim de ensinarem as jovens recém-casadas, sabe a quê? Amar o marido e os filhos. Mas eu já nasci amando criança. Eu amo criança. Não, você não ama. Você quer aquela coisinha fofa pra você, mas na hora que der um trabalho, você sai do centro. Mas eu amo o meu marido. Você é apaixonada por ele. Você ama que ele te faz você feliz. Deixa ele falar um não pra você. Você vai descobrir logo que esse amor acabou. Acabou hoje. A gente não sabe amar. Como a Bíblia quer que a gente ame, negando a gente mesmo, a gente não sabe amar. Por isso a gente precisa aprender. Aprender a amar o marido e amar os filhos. A serem sensatas, puras, já falamos um tanto sobre isso, e boas donas de casa. É isso aí, gente. É lavar louça com alegria, cuidar, arrumar a casa. Arrumar tudo com alegria. Lavar banheiro. É uma bênção. É uma bênção. E se você é solteira, você também pode fazer isso na tua casa. Já vai treinando, cozinhar, fazer aquela comidinha gostosa, uma delícia. Faça isso. Cansa? Claro que cansa. Às vezes você não está afim? Claro que não. Mas precisa fazer. E quando você faz, igual eu falei, eu não gostava. Quando eu fui entendendo, eu falei, gente, isso é uma bênção, poder cuidar da minha casa. Poder cuidar da minha casa. A empresa que a gente quer ver mais bem sucedida é a tua casa. Os funcionários que você quer ver sendo bons funcionários de caráter, muito bem formados, são seus filhos. Lembra disso. Que às vezes no teu trabalho você está indo excelente. Mas e a tua casa? E a tua empresa, a tua gerência, seus principais funcionários estão indo bem? Essa é a nossa maior atribuição. Por isso, quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós. Quando você não cuida bem da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, você está dando lugar ao adversário para falar mal de Deus e da sua palavra. Tito também falou, para que a palavra de Deus não seja difamada. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, olha isso que sério, esse negou a fé. E é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5,8. Eu posso ser uma excelente funcionária lá fora. Eu posso ser uma crente na igreja, uma bênção. Mas se eu não estou cuidando bem dos da minha casa, eu neguei a fé. Eu sou pior do que o descrente. Se eu não tenho cuidado dos meus. Isso é forte, né? Primeiro lugar, eu preciso cuidar da minha casa. Conclusão. Bela. Deus ama a beleza, mas Ele não vê como o homem vê. Aplique-se em buscar a beleza interior. Gente, isso é muito importante. Você vai viver tão mais feliz. Se precisar fazer uma limpa no Instagram, faça. Para de seguir aquele povo que você vai só postando de beleza, de maquiagem, blá, 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 blá. De novo, é o que eu falei, não é pecado ser bonita. Mas se isso está te atrapalhando a vida, está fazendo você só focar nisso, para. Faz uma limpa hoje lá no seu Instagram. Faz uma limpa. Para de seguir. A beleza para o Senhor é um espírito manso e tranquilo. Antes de você ser bela por fora,
Você precisa checar. Tá com o espírito manso e tranquilo? Vamos trabalhar mais nesse. Esse aqui dura. Esse aqui fica cada vez mais lindo. Esse se renova, como diz Paulo no Novo Testamento. Essa carcaça aqui, Paulo fala assim, essa carcaça aqui, essa barraca, vai acabar, mas o espírito se renova. Recatada, Deus criou roupas. Depois da queda, Deus fez roupas, né? Roupas para os seres humanos. Isso foi uma mostra logo da graça de Deus. Roupas. Cubra-se em público e descubra-se no seu quarto para o seu esposo. Não faça parte da cultura da deusa Azerá. Essa cultura é presente nos nossos dias hoje. Depois, chegando em casa, você pesquisa lá, deusa Azerá, você vai ver, toda a imagem dela está com os seios de fora. E você percebeu que é tão interessante isso? O short curto a gente ainda se choca, mas o seio de fora a gente não se choca mais. Por que será? Mas daqui a pouco, a gente não vai mais se chocar com o short curto também não, viu? Porque é o que eu falei, a coisa ela não para por aí, ela piora. Do lar, a mulher reflete a imagem de Deus por meio de nutrir relacionamentos, tá? Com os seus familiares ali imediatos, com os maiores, né? Sogro, sogra, pai, mãe, irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos e com a igreja, né? Seja essa pessoa que nutre relacionamentos, cuide do seu lar com a máxima consideração, cuide de sua família com muito amor e carinho. Depois da gente ter falado isso, gente, a gente consegue perceber bem claro, né? Me veio agora, o texto não está aqui. Por que a mulher sábia edifica o lar e por que a tola destrói, né? Porque se Deus nos deu a capacidade de se relacionar, se a gente não usar para o bem, a gente vai usar para o mal e a gente vai destruir. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado e que Deus nos ajude, né? Que Ele nos ajude a ser essas pessoas que cuidam, sim, da beleza, mas muito mais da interior. Sejamos recatadas. Isso é ser bela também para o Senhor, né? Isso não tem nada a ver. Recato, gente, tem tudo a ver com feminilidade. Falta de recato não tem nada a ver com feminilidade. Você não vai ser mais mulher, pelo contrário. A sua imagem vai estar distorcida. A imagem de Deus vai estar distorcida em você. Lembra disso. Quando você sair de casa, olhar no espelho, eu preciso refletir a imagem de Deus. Está refletindo a imagem de Deus? Porque homem e mulher os criou. E você reflete de forma que o homem não pode. E vice-versa. Então, que o Senhor nos ajude a refletir a imagem dele, no ser bela, recatada e do lar, e que seja para a glória dele. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, quantas coisas difíceis, Deus, nós estudamos aqui hoje. Mas é a Tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz, penetra os nossos corações e nos ajuda, Senhor. Pai, ajuda-nos, ó Pai, a fazermos uma limpa, quem sabe no nosso Instagram, quem sabe no nosso Facebook, quem sabe, ó Pai, no nosso guarda-roupa, Pai. Mas que possamos viver de forma que Te agrade, Senhor. Que cultivemos um espírito manso e tranquilo, Senhor, que é de grande importância para o Senhor. Que possamos nutrir os nossos relacionamentos e não destruir, Deus. Que possamos ouvir mais, falar menos, que possamos engolir certas coisas difíceis e processar diante do Senhor, ó Pai, e levar tudo ao Teu trono de graça, a fim de receber força em tempo oportuno, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos assim, porque sem o Senhor nós nada somos. É o que nós Te pedimos, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.